Muito bem, vamos ver como é que ficou a questão da auditoria para o projeto PHP, aqui do T2TRP 3.0, tá? Esse projeto que eu estou com ele aberto aqui é o projeto da agenda, mas essas alterações elas serão realizadas para todos os demais módulos do projeto T2TRP, tá bom? Lembrando, né, que a auditoria tem duas tabelas, a tabela usuário token e a tabela auditoria. Toda vez que o usuário faz o login, a gente gera um token para ele e para toda e qualquer requisição que é feita para o servidor, a gente grava os dados na tabela de auditoria. Então, no caso do projeto PHP, né, eu gerei esse projeto auditoria aqui, tá? A partir do Vcanis, para ele gerar os modelos, os controles, os services para mim, tá bom? E dentro do projeto PHP aqui, eu copiei para cá o model, os dois models, né? Que tá aqui, ó, o usuário token model e o auditoria model. Além disso, eu também copiei os services, né? Então, dentro de services eu tenho o auditoria service e o usuário token service. E os controllers, não precisa, tá? Eu não vou consumir diretamente essas rotas aqui. Pelo menos não a partir desses módulos, né? A rota da auditoria vai ser consumida lá no módulo administrativo, pelo administrador do sistema, tá bom? Muito bem. Ok, todo o controle acontece dentro desse arquivo aqui, o login controller, tá? Esse login controller ele tanto tem um método para realizar o login do usuário, como ele tem um método para gerar e autenticar, né? Para gerar o token, verificar o token, e também todas as requisições passam por ele. Então nós precisamos fazer duas coisas, né? Sempre que o usuário logar, gravar o token dele. E a outra é, toda requisição que for feita, gravar qual foi essa requisição, qual foi o token que gerou essa requisição, os dados da requisição, né? Gravar na tabela auditoria, tá? Essa classe aqui, então, esse arquivo, né? A primeira coisa que a gente faz nele é no método login, ó. No método login, que já existia, nós acrescentamos esse bloco de código aqui, ó, tá? Nós vamos instanciar um usuário token model. Daí no login nós vamos gravar o login, no token o token que foi gerado, a data e a hora da criação, a data e a hora da expiração. Daí eu instancio um service e gravo isso daí na tabela usuário token. Simples assim, tá bom? Já as requisições, elas passam todas por aqui, ó, por esse invoke, tá? Então o método invoke que já existia, nós usamos ele até inclusive para fazer a questão lá do CNPJ, né? Nós agora colocamos aqui mais um bloco de código nele, que é esse aqui, ó, tá? Então a gente instancia uma auditoria model. Só voltando atrás, a questão do CNPJ, né, não acontece aqui, tá? O CNPJ nós colocamos lá no index mesmo. A gente pega o CNPJ lá no index, grava ele como uma variável global, né? E altera, enfim, aponta para essa variável global dentro do Eloquent Model, tá? Tranquilo, também funciona 100%, né? O PHP é muito fácil de trabalhar com ele, tá certo? Bem tranquilo mesmo. Poderia ser feito aqui também, né? Sempre que uma requisição passasse por aqui, a gente poderia verificar qual é o CNPJ que está no cabeçalho da requisição e alteraria aqui, tá? Mas foi preferível colocar ali no index, tá bom? Muito bem. Então aqui, ó, dentro desse invoke nós temos a instância de um novo auditoria model. Daí a gente coloca aqui a data e a hora do registro. Em janela controle nós estamos pegando o path da URI. Em ação nós estamos pegando o método. Em conteúdo, nós estamos pegando ou o corpo, se ele não for vazio, ou o filtro, que veio na requisição. Em token, o token, que foi enviado na requisição, tá? Daí a gente instancia um novo auditoria e salva isso daqui no banco de dados. Um pouquinho mais aqui para cima, ó, esse código aqui também faz parte da auditoria, tá? Em método, aqui nós estamos pegando qual é o método que veio na requisição. Se foi um get, um post, um put, um delete, tá? Se o método for um get, então a gente vai pegar o parâmetro filter e vai guardar dentro da variável filtro, tá? Se não, né, na verdade nem tem um se não, né? A gente faz isso caso o método seja um get, tá certo? Daí ele passa direto e pega o corpo da requisição aqui, ó. Se o método for um get, o corpo da requisição aqui vai estar vazio, tá? Não vai ter nada nele, porque não tem corpo na requisição quando ela é um get, né? Quando a requisição veio do lado do cliente através de um get, tá certo?
Por isso que aqui, ó, em conteúdo nós testamos. O corpo é diferente de vazio? Se ele for, grave o corpo, que vai ser um objeto JSON. Se não, grave o filtro, para a gente saber qual foi o filtro que o cara fez quando ele fez aquele get, tá certo? E é simples assim, tá? Daí aqui no banco de dados, né, ó, nós temos a tabela auditoria, tá aqui os dados aparecendo. Eu vou consultar aqui por cima, select all from auditoria, tá aqui. E tem o usuário token. Esses são os dados, tá? Eu vou apagar os dados de usuário token. Vou apagar os dados de auditoria. Então os dois agora estão vazios, ó. E nós vamos fazer testes com o servidor PHP, tá? Para fazer os testes, eu vou abrir a minha aplicação Flutter. Vou descomentar isso daqui como é teste de cima. Isso aqui só serve para o servidor C#. Aqui em constantes eu vou apontar para a porta 80. E no caso do servidor PHP, ele tem esse complemento aí, ó, tá? Vou apontar para o módulo agenda. Beleza, vou executar isso aqui. E já já nós vamos fazer alguns testes para ver o que vai acontecer no banco de dados. Muito bem, a aplicação executada. Vou entrar com o usuário 1, senha 1. Cliquei em login. Ele entrou, tá? Ele entrou, vamos ver se aconteceu alguma coisa no banco de dados, né? Primeiro eu vou pesquisar por usuário token aqui, ó. Ele gravou o token do usuário, tá? Tá aqui a data e a hora da criação, data e hora da expiração, beleza? Essa parte da expiração aqui, a gente nem tá usando ainda, tá? Porque sempre que o usuário loga, a gente manda um token para ele. Então pronto, tá? Toda vez que ele loga, a gente manda um novo token para ele, tá? Agora, se eu não quiser que funcione assim, eu posso, no momento do login do usuário, vir aqui no banco de dados, pesquisar pelo login dele, aqui, ó, tá? Daí eu verifico se tem algum token para ele e se a data da expiração tá valendo ainda. Se estiver valendo, eu mando esse token aqui para ele, não preciso gerar outro. Aí eu passo a utilizar esse esquema da data e hora da expiração aqui, tá? Pode ser feito assim também. Mas não é como nós estamos fazendo no momento em nenhum dos servidores. Em todos os servidores, sempre que o usuário loga, a gente manda um novo token para o usuário. Legal. E em auditoria, será que tem alguma coisa? Vamos ver. Auditoria. Por enquanto não tem nada, tá? Então vou entrar aqui agora. Vou entrar aqui em categoria compromisso. Pronto, foi feita uma consulta em categoria compromisso, né? Vamos ver se ele gravou aqui no banco de dados. Gravou, tá? Então tá lá, categoria compromisso. A ação foi um get, não tem conteúdo nenhum, então ele pesquisou por tudo que tinha em categoria compromisso, tá bom? Voltando aqui, eu vou fazer um filtro agora, que vai ser assim, eu quero todas essas categorias cujo nome seja Pedro, por exemplo. Não veio nada aqui, no banco de dados, ele gravou aqui o filtro, ó. Nome contém Pedro, tá? Ficou armazenado aqui, ó. Beleza? Muito bem. Voltando aqui, eu vou tirar esse filtro. Ele pesquisou por todo mundo de novo, então lá no banco de dados vai aparecer aqui um outro get, ó. Agora eu vou inserir alguma coisa. Vou colocar aqui PHP. Inserir. Quando eu vim aqui no banco de dados, ele vai ter agora um post dentro de categoria compromisso. Qual foi o conteúdo? Tá lá, nome PHP. A cor veio em branco, né? Oxa, a cor veio em branco. Voltamos aqui então. Vou entrar de novo. Agora eu vou editar isso daqui colocando um verde, ó. Coloquei. Quando eu vier no banco de dados, agora eu tenho um put, tá? Cor verde. Finalmente eu vou excluir isso aí, ó. Excluir. Tchau. Voltei aqui. E agora eu tenho um delete. ID que foi excluído foi o ID 21. Tá aqui armazenado em janela controller. Beleza? Muito bem. Agora vamos entrar com o usuário 2, tá? O usuário 2 ele tem menos acesso. Ele não é um administrador do sistema, né? Entrei com o usuário 2. Quando eu entro com o usuário 2, né? Lá no banco de dados, se eu vier aqui em usuário token, ó, um outro token foi criado. Dessa vez para o usuário 2, tá?
Perfeito. Agora eu vou entrar em categoria compromisso. O usuário 2 aqui ele já vai apagar esse registro 20 aqui, ó, de cara. Apagou. Apagou o 20. Apagou também o 4 aqui, que estamos dizendo que foi ele que inseriu, ele não gostou disso. Foi lá, apagou também o registro 4, tá? Lá no banco de dados, né, na tabela de auditoria, isso aí ficou armazenado, ó, tá? Essas ações aqui estão vinculadas a esse token aqui, ó. Muito bem. Daí ele vai inserir alguma coisa, né, no banco de dados. Quem inseriu isso foi o usuário 1. Cor azul. Salvou. Lá no banco de dados. Ficou armazenado lá, ó. Tá? Tá aqui o conteúdo da requisição dele, ó. Daí, no sistema administrativo, né, no módulo administrativo, quando o administrador do sistema ele for pesquisar pelo histórico da auditoria, a consulta que vai ser feita na retaguarda, né, vai ser algo parecido com essa consulta aqui, ó, tá? A gente vai pegar alguns dados da tabela do usuário, todos os dados da tabela da auditoria, a gente vai fazer um join entre o usuário token e a auditoria, tá? E o filtro é o login. Então, o usuário 1, qual é o histórico de interações dele dentro da aplicação? É esse aqui, ó. Tá aqui tudo que o usuário 1 fez, tá? 3 gets, um post, um put e um delete. E o usuário 2, qual é o histórico dele? Tá aqui também, ó. Um get, 2 deletes e um post. Beleza? Então, com isso, né, fica tudo armazenado aí no banco de dados, né, em relação ao que os usuários estão fazendo dentro da aplicação. É assim que funciona então essa questão da auditoria com o servidor PHP. Daí, antes de encerrar, eu quero só chamar a atenção para um treinamento que a T2T está lançando, que é esse treinamento da Lean Inception, tá? Esse vídeo aqui que nós colocamos no canal da T2T, você pode procurar por ele, né, no canal da T2T, o que é uma Lean Inception, você vai encontrar esse vídeo. Ele vai explicar o que é a Lean Inception, tá? E do que se trata esse treinamento, tá bom? É um treinamento online de 8 horas, tá? Não é um treinamento gravado, você precisa estar presente, né, no caso, para fazer o treinamento. E aqui na descrição do vídeo tem um link para um formulário onde tem 4 opções de horários lá, de dia e horário, para você marcar qual é o melhor para você, caso você se interesse em fazer esse treinamento. É um treinamento muito importante, bem interessante, que você entenda o que é essa Lean Inception para você começar a utilizar quando você for desenvolver os seus novos projetos, tá bom? É isso então, ficamos por aqui. Até a próxima.